Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, espero que estejam todos bem. Nesse capítulo nós vamos estudar polígonos regulares. Vamos ver polígonos inscritos em uma circunferência, polígonos regulares, polígonos circunscritos a uma circunferência, medida do ângulo central, do ângulo inscrito, do quadrado, do triângulo, do hexágono, e vamos entender como estabelecer semelhança entre polígonos e algumas propriedades. Você conhece a roda gigante? Esse brinquedo tradicional em parques e diversões é composto de algumas cadeiras nas quais as pessoas se sentam, depois de acionado executam um movimento circular. À noite, algumas rodas gigantes costumam ficar iluminadas, o que desperta encanto nas pessoas. No entanto, não são só as cores e o brilho que as encantam, as rodas gigantes estão cada vez maiores. Em 2014 foi inaugurada a maior delas, né? Até então é a maior delas, tem 165 metros de altura e 25 gôndolas, com capacidade para levar até 40 pessoas. Como é possível calcular uma distância entre as gôndolas que seja suficiente para que elas não batam uma na outra? Então, vamos imaginar aqui uma roda gigante, e nessa roda gigante tem 6 cadeiras, certo? Imagina aqui a roda gigante e os pontos vermelhos são as 6 cadeiras dispostas, né, a uma distância igual entre si. Queremos calcular essa distância aqui de uma cadeira para outra, ó. Esse segmento aqui, representado com a letra D, que é a distância de uma para outra. Distância mínima, né, entre uma cadeira e outra. Considerando aqui que a roda gigante tenha 6 cadeiras, e observe que a distância do centro da roda até cada cadeira é 3 metros. Então, qual é a distância entre uma cadeira e outra? Observe que ao ligarmos, considerarmos os pontos aqui que estão representando as cadeiras, e ao conectar esses pontos, observe que formam um polígono aqui dentro. Polígono dos 6 lados, que é justamente o hexágono. Dito isso, perceba que podemos então ter um polígono inscrito em uma circunferência, ou seja, desenhado totalmente dentro de uma circunferência. Então, quando se tem um polígono desenhado inteiramente dentro de uma circunferência, nós dizemos que o polígono está inscrito à circunferência, certo? Onde cada vértice do polígono está justamente inscrito em cima da circunferência. Por isso, polígono inscrito à circunferência. A figura que representa o problema nos mostra um polígono hexágono com todos os seus vértices, o polígono, que é o hexágono, né, com todos os seus vértices passando por uma circunferência, que no caso é a circunferência da roda gigante, e que a distância D, que é a distância que nós estamos procurando, representa a medida do lado desse polígono, que é o hexágono. Olha só, aqui os 6 lados, né, medindo D. Quando consideramos, por exemplo, um polígono com 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, 8, etc., né, temos que as cordas consecutivas formam polígonos inscritos em uma mesma circunferência. Então, considere 3 pontos distintos, ou 4 pontos distintos, 5 pontos distintos, 6, 7, 8, 9, 10 pontos distintos, não importa. Então, imagine uma quantidade de pontos distintos sobre uma circunferência. Ao conectar esses pontos, nós vamos formar polígonos inscritos dentro dessa circunferência. Observa. ABC é um triângulo inscrito na circunferência, ABCDE é um quadrilátero inscrito na circunferência, ABCDEF é um hexágono inscrito na circunferência. Então, o polígono é inscritível quando existe uma circunferência que passa por todos os seus vértices, ou vice-versa, né? É inscritível numa circunferência quando todos os vértices desse polígono podem ser encontrados ou desenhados ou representados em cima da circunferência. Então, o primeiro detalhe, um triângulo é sempre inscritível na circunferência, ou seja, se é triângulo isósceles, escaleno, retângulo, né, equilátero, não importa, todo triângulo pode ser inscrito em uma circunferência. Entretanto, nem todo polígono de 4, no caso de 4 lados para frente, 4, 5, 6, 7, nem todos eles podem ser inscritos em uma circunferência, certo? Apenas aqueles que conseguimos colocar todos os seus vértices em cima da mesma circunferência.
Entendido que é um polígono inscrito, é um polígono desenhado dentro de uma circunferência, em que seus vértices ficam justamente em cima da linha dessa circunferência. Os polígonos circunscritos, imagine que é o polígono agora por fora, circundando a circunferência, e a circunferência agora está inscrita dentro do polígono. Então, o polígono que está fora circunscrita, uma circunferência que está dentro. Então, quando tomamos, por exemplo, 3, 4, 5, 6 pontos distintos sobre uma circunferência, as tangentes traçadas por esses pontos podem formar polígonos denominados polígonos circunscritos à circunferência. Então, se eu ver nessa circunferência, eu considero os pontos M, N e P. Traço as 3 retas tangentes. A interseção das 3, 2 a 2, vai formar um triângulo. E perceba que agora nós temos um triângulo por fora da circunferência, circundando a circunferência. Aí nós dizemos que é um polígono circunscrito a uma circunferência. Outra forma de ver é que um polígono é circunscritível, ou seja, é possível desenhar. Será que todo polígono é possível desenhar uma circunferência dentro dele? Né? Então, só é uma circunferência, né? Ela é possível de ser desenhada dentro de um polígono, se ela tangenciar todos os seus lados. Então, veja, essa circunferência tangencia BC em P, tangencia AB em M, tangencia AC em N. Nesse quadrilátero também, observe que essa circunferência que está desenhada aí dentro, ela tangencia os 4 lados do quadrilátero. Então, um polígono é circunscritível quando existe uma circunferência que tangencia todos os seus lados. Mais um detalhe, todo triângulo é sempre circunscritível à circunferência, a uma circunferência. Mas, gente, nem sempre todos os outros polígonos, no caso de 4 lados em diante, nem todos os polígonos de 4 ou mais lados é circunscritível a uma circunferência. Vamos entender o que são polígonos regulares. Por que eles são tão importantes? Todo polígono regular, tanto eu consigo desenhar uma circunferência envolto a ele, como consigo desenhar uma circunferência dentro dele. Então, todos os polígonos regulares, tanto são inscritíveis numa circunferência, como são circunscritíveis a uma circunferência. Todos os regulares. Então, vamos entender o que é um regular. Primeiro, um polígono convexo é equilátero se todos os seus lados são congruentes entre si, ou seja, os lados têm medidas iguais. Então, o triângulo equilátero, o quadrado, o losango, são polígonos que são equiláteros porque seus lados têm medidas iguais. Um polígono equiângulo é equiângulo quando todos os seus ângulos são congruentes entre si. Por exemplo, o triângulo equilátero tem seus 3 ângulos iguais, o quadrado tem seus 3 ângulos iguais, o retângulo também tem seus 4 ângulos iguais. O quadrado e o retângulo têm seus 4 ângulos iguais, ou seja, são polígonos equiângulos. Quando um polígono é equilátero e equiângulo, os dois, né, ele é denominado polígono regular. Em outras palavras, para um polígono ser regular, ele tem que ter todos os seus lados congruentes entre si e todos os seus ângulos internos também congruentes entre si. Então, dessas 4 figuras aqui, desses 4 polígonos, perceba. O triângulo equilátero, ele é um polígono regular, porque seus 3 lados são congruentes e seus 3 ângulos internos também são congruentes. O quadrado também é um polígono regular, porque ele possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais. O losango não é polígono regular, embora ele tenha os 4 lados iguais, ele não possui os 4 ângulos internos iguais. O retângulo também não é um polígono regular, porque embora ele tenha os 4 ângulos internos iguais, ele não possui os 4 lados dele iguais, né, congruentes entre si. Então, recapitulando, para ser polígono regular tem que ser tudo igualzinho. Os lados congruentes têm que ter a mesma medida, os lados têm de ser congruentes entre si, ou seja, apresentarem as mesmas medidas,
e os ângulos internos também congruentes entre si, ou seja, todos os ângulos internos tendem a apresentar as mesmas medidas. Quais são os elementos importantes de um polígono regular? Seu centro, o centro do polígono, né? Se você considerar a circunferência, né? O polígono inscrito na circunferência, a distância do centro até qualquer vértice do polígono, certo? Do centro a qualquer vértice do polígono é justamente o raio dessa circunferência. Esse centro do polígono também é o centro da circunferência. Né? O próximo elemento, o segmento que une dois vértices consecutivos é o lado do polígono regular, ou seja, aqui é o lado, aqui é o lado, 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 lado. Nada mais é que o segmento que une dois vértices consecutivos, tipo AB, BC, CD, DE, EF e FA, são os lados do nosso polígono regular. E tem medidas iguais, está aqui representado com a letrinha L. O raio da circunferência circunscrita denomina-se o raio do polígono regular, ou seja, essa distância aqui do centro do polígono até qualquer um dos seus vértices, né? Tanto é o raio dessa circunferência, que está circunscrita, porque lembre-se, quem está dentro está inscrito, quem está fora está circunscrito. Então, nesse caso, nós temos o polígono inscrito e a circunferência circunscrita, porque ela está fora, né? Então, temos aqui o raio dessa circunferência circunscrita, é o mesmo raio denominado raio do polígono, né? Porque vai do centro até um vértice aqui do polígono. Outro segmento que é importante aqui é o apótema do polígono regular, que é justamente qualquer segmento de reta que saia do centro até tocar o lado do polígono, mas formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Então, qualquer segmento que saia do vértice até tocar o lado do polígono, algum dos lados do polígono, formando um ângulo de 90 graus. Esse é o apótema, certo? O comprimento do segmento que vai do ponto O até o lado, formando um ângulo reto, denomina-se apótema do polígono regular. Então, os elementos importantes de um polígono regular é o centro, seu centro, o lado do polígono, este raio aqui e o valor do apótema. Os outros elementos que são importantes do polígono estão relacionados ao ângulo interno. Temos aqui os vértices do polígono, que são outro elemento que é importante, são os vértices do polígono. Por quê? Porque em cada vértice é traçado um ângulo. Como nós vimos no polígono regular, esses ângulos são iguais. Então, esses ângulos traçados internamente em cada um do vértice é chamado de ângulo interno, é calculado se fazendo 180 vezes n menos 2 sobre n, em que n é a quantidade de lados desse polígono. Temos um outro ângulo, esse ângulo aqui, que é traçado considerando o centro do polígono, ou o centro da circunferência circunscrita, certo? O centro do polígono. Esse ângulo que tem como vértice o centro do polígono é chamado de ângulo central, certo? O ângulo que tem o vértice no centro é chamado de ângulo central. E é calculado se fazendo 360 dividido por n, em que n é o número de lados do polígono. Outra característica muito interessante no polígono regular é que a soma do ângulo central mais o ângulo interno é igual a 180. É uma característica muito aplicável, porque se você conhece um ângulo, você acha o outro. E, por último, o número de diagonais de um polígono regular convexo é dado por essa fórmula aqui, né? Por exemplo, de A até D é uma diagonal, de A até C é outra diagonal, de A até E é outra diagonal, de B até F, de B até D, né? Então, para você calcular o número total de diagonais de um polígono regular, basta fazer n vezes n menos 3 dividido por 2, lembrando que n é o número de lados desse polígono.
Nomeie corretamente os elementos do polígono abaixo. Nós temos aqui AB, vai ser o lado. Perceba que é o lado do polígono. Esse segmento aqui, que vai do centro O até tocar o lado AF de forma perpendicular, é o apótema. Perceba este ângulo aqui, ó. Existem dois ângulos, como nós vimos, esse daqui que é chamado de ângulo central, porque seu vértice está no centro, e esse aqui que é um ângulo inscrito, porque seu vértice é um ponto inscrito na circunferência. Só que esse outro ângulo aqui, que é o ângulo inscrito, também é chamado de ângulo interno, é o ângulo interno do polígono. Então, esse ângulo aqui que está representado no ponto E, você pode chamar de ângulo inscrito, ou o ângulo interno do polígono. Nós vamos colocar aqui ângulo inscrito. No caso, esse em O é chamado de ângulo central, porque o seu vértice está no centro. O vértice deste ângulo está no centro. Então, ângulo central. E, por último, este segmento que vai do centro até um dos vértices do polígono, né, que é o raio do polígono ou o raio dessa circunferência aí circunscrito. Então, raio. Considere um polígono regular de 12 lados, ou seja, n é igual a 12. Calcule o ângulo central. Nós vimos que o ângulo central, para calcular, basta fazer 360 dividido por n. Então, 360 dividido por 12, encontramos o ângulo central igual a 30 graus. A quantidade de diagonais desse polígono. Nós vimos que para calcular o número de diagonais basta fazer n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Temos aqui que n é igual a 12, então vai ficar 12. 12 menos 3 sobre 2, ó, fazendo 12 vezes 2 aqui logo, 12 dividido por 2 dá 6, vezes 12 menos 3, que dá 9. Aí 6 vezes 9 dá 54. Então, esse polígono aí tem 54 diagonais. Propriedades dos polígonos regulares. Vamos ver agora, e considere que nós tínhamos dois polígonos com a mesma quantidade de lados, certo? E queremos analisar se eles são proporcionais ou não, se eles são polígonos semelhantes ou não. Então, polígonos são semelhantes se somente isso. Vocês vão verificar duas coisas, vão verificar dois detalhes para concluir se dois polígonos são semelhantes ou não. Primeiro de tudo, os ângulos respectivos têm de ser congruentes, ou seja, por exemplo, temos esses dois polígonos aqui, ó, o ângulo no vértice E tem que ser igual no vértice E', o D com D', o C com C', o B com B', o A com A', o F com F'. Ou seja, os ângulos respectivos são congruentes, ou seja, você vai verificar se todos os ângulos internos do primeiro polígono são iguais aos ângulos internos do segundo polígono, certo? Confira primeiro os ângulos internos. Eles têm de ser congruentes. O segundo passo é analisar os lados correspondentes. Eles têm de ser proporcionais, ou seja, todo polígono tem que ter seus lados, né, do polígono com outro de forma proporcionais. Por exemplo, nesse aqui, ó, o lado AB com a linha B', que é o seu correspondente, tem que ter a mesma proporção de BC com B', C', que tem que ter a mesma proporção dos lados CD com C', D', que tem que ter a mesma razão de proporção de DE com D', E', e assim sucessivamente. Então, você tem que garantir que os lados correspondentes, né, tenham a mesma razão de proporção. Com isso, podemos afirmar que
Dois polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes. Uma propriedade interessante que nós podemos aplicar à proporção, né? Não é apenas só olhando os ângulos internos ou os lados correspondentes. Nós podemos estabelecer a proporção, né? Sabendo que dois polígonos são semelhantes, nós podemos estabelecer proporção relacionando o lado, os lados, os raios, né? O raio dessa aqui com o dessa aqui também vai ter essa mesma proporção, essa mesma razão de proporção. E o apótema também, o apótema desse polígono com esse polígono tem a mesma razão de proporção, calculada aqui, por exemplo, fazendo AB sobre a linha B'. Certo? E também podemos estabelecer a razão de proporção para os seus perímetros, né? Então, essa é a propriedade de polígonos regulares que são semelhantes. Fazemos essa propriedade aqui e essa propriedade aqui. São as duas propriedades mais importantes quando se trata de semelhança entre polígonos. Verifique justificando sua resposta se são semelhantes os pares de figuras a seguir. Então, o primeiro passo é conferir os ângulos. Observe que os quatro ângulos internos daqui são iguais aos quatro ângulos internos daqui. Confere, são ângulos congruentes, né? Cada um com o seu correspondente. Agora, vamos verificar os lados. Desse lado, nós temos AD. O seu correspondente no outro polígono é MP. MP. Desse lado nós tínhamos AB e do outro nós tínhamos MN. Então, para que sejam semelhantes, essas razões de proporções têm que ser iguais. Então, vamos calcular. AD é 18, MP é 12. Dá para simplificar aqui dividindo por 6. Vai dar 3 sobre 2. Aqui AB é 24 e MN é 16. Dividindo por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 16 dividido por 8 dá 2. Veja que deu igual. Então, os dois são sim semelhantes. Apresentam as mesmas razões de proporções e os mesmos ângulos internos correspondentes congruentes. Vamos fazer a mesma situação para cá. Temos aqui desse lado AD. Desse outro lado, MP. Aqui temos AB. E seu correspondente do outro lado, MN. AD aqui mede 5. MP mede 6. AB mede 20. E MN mede 15. Simplificando aqui, ó, dá para dividir por 5 e por 5. Vai ficar 4 sobre 3. Perceba que são diferentes, ó. São diferentes as proporções. Então, essas duas figuras aqui da letra B não são semelhantes. Dois pentágonos P1 e P2 são semelhantes. Cada lado do pentágono 1 mede 8 centímetros. Qual é a medida do lado do pentágono P2 se a razão de semelhança de P1 para P2 é 2 sobre 3? Se a razão de semelhança de P1 para P2, então, é o que nós relacionamos de P1 com P2. Vou colocar aqui entre aspas, porque essa razão de semelhança de P1 para P2 pode ser estabelecida, nós vimos pela segunda propriedade, que ela pode ser estabelecida para os lados, para o raio e para o apótema. No caso, a questão aqui que é para os lados. Então, relacionamos o lado do 1 com o lado do pentágono 2. Ele diz que essa razão de semelhança de P1 para P2 é 2 sobre 3. Fazendo meu pelos extremos aqui, mas antes de fazer isso, perceba que ele forneceu um dos lados. Ele diz que o pentágono 1, o lado do pentágono 1 mede 8 centímetros, então vamos ficar com 8,
certo? Substituindo aqui L1 por 8 e assim encontramos a medida do lado do pentágono 2, que eu chamei aqui de L2. Fazendo meio pelos extremos, ou como alguns alunos costumam dizer, cruz credo. 2 vezes L2 e aqui 8 vezes 3, 24. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos L2 igual a 12 centímetros. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, aquele abraço, se cuidem e até a próxima aula.